a CPI do MST. A comissão ouviu nessa semana depoimentos de ex-assentados. A ex-integrante do movimento, Vanusa Souza, afirmou que era coagida a votar no PT e que chegou a ser espancada por militantes. Eu quero que vocês mostrem os vídeos que muitos de vocês aqui viu. O que me aconteceu. Esse é o resultado da nossa, pela luta pelo documento da terra, pela legalização da terra. Senhores ministros da Justiça, senhor presidente, ou nós temos um país de gente ou nós temos um país de animal irracional. Nós temos que tomar rédea das nossas vidas. Não podemos viver coagido, feito bicho, no mato, usado como mão de obra escrava, massa de manobra, moeda de troca, escudo humano. Precisamos de socorro. Esse era o socorro que nós tínhamos pedido lá atrás, que os senhores fizeram o favor de tirar daqui a Força Nacional. Eu fui uma das pessoas que pediu a Força Nacional para poupar a vida. Eu posso não morrer agora, mas eu estou toda machucada. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, porque lá no acampamento, no assentamento, ou você vota, ou você perde a terra. E agora vem o maior absurdo, né? Que apesar de tudo isso, todas essas sessões aí da CPI do MST, de depoimentos desse tipo, né, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, anulou a convocação para a CPI do MST, do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele aceitou o argumento do deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, de que não existe ligação clara entre a Casa Civil e as invasões do MST. E aí a gente está num impasse agora, o PT, partidos aliados e o Centrão agora, né, que está querendo dinheiro, que está querendo poder, que está querendo ministérios, estão aí trabalhando com tudo para minar a CPI do MST. Deputada, a gente pode manter alguma esperança de que o trabalho da CPI do MST prossiga, que ela vá ser prorrogada por mais 3 meses, ou está decidido, diante de todos esses conchavos, todas essas barganhas e chantagens, todo esse egoísmo e esse oportunismo, vão conseguir o Arthur Lira, o Lula, o PT, o PSOL, todos os partidos socialistas e comunistas vão conseguir realmente barrar, impedir que a CPI do MST prossiga? Olha, Lacombe, eu acho que vai depender aí das negociações, né, dos ministérios que forem ser entregues a determinados partidos, né? Eu acho que está dependendo disso. Agora, o fato e o que revolta muita gente é que essa CPI era o que mais estava dando frutos, porque a CPMI dos atos do dia 8, né, ela foi tomada pelo governo, aquele mesmo governo que não queria que ela sequer existisse, mas conseguiu maioria, mas a CPI do MST não, né? A gente conseguiu colocar a maioria e estava andando muito bem. Inclusive, no dia desse depoimento dessa senhora, eu estava lá como titular. Eu não faço parte dessa CPI, mas para ajudar, né, os colegas diante da sanha, né, das deputadas do PSOL, do PT, que ficam, do PCdoB, que ficam o tempo todo tentando arrumar confusão com o presidente da CPI, o Coronel Zucco, o deputado Coronel Zucco, com o relator. E aí os homens hoje se sentem intimidados, porque a mulher vai para cima, fala os maiores absurdos, xinga, acusa de crimes, e se o homem vai e revida, né? Se ele fala a mesma coisa ou mesmo se defende, aí é um mimimi, é machista, é isso, é aquilo, vamos mandar para o Conselho de Ética. Então, eu fui para lá para dar uma ajuda. E nesse dia, realmente, elas ficaram mais intimidadas, porque a gente partia para a defesa deles. E eu estava lá, eu ouvi esses depoimentos. Foi uma coisa assim, absolutamente chocante. E é nojento o comportamento das deputadas, né, do PT, quando uma mulher começa a falar da violência que ela sofreu, do filho dela pequeno sendo arrancado, passando por abusos, também violência, e elas ficam debochando, dizendo que nada estava sendo revelado ali.
É tão nojento, não é surpreendente, mas é nojento do mesmo jeito. E por conta desse dia e do próximo dia, em que também um casal, uma senhora de Goiás, né, um casal relatou coisas bárbaras também, espancamentos. Essa senhora, ela manca até hoje, tem problemas sérios de coluna, tudo graças à violência do MST. O governo correu para desmantelar essa CPI. Então, Lacombe, a ideia era pedir a prorrogação, porque tinha muita coisa ainda para ser revelada ali, os crimes bárbaros do MST, e quem é que apoia o MST. Inclusive, eu vi que o Ricardo Salles, o Zuc e outros parlamentares estiveram agora, acho que foi em Alagoas, se não me engano, e lá eles conseguiram provar que... Eu não tenho certeza se foi Alagoas, tá, gente? Ou se foi em Sergipe, mas acho que eles conseguiram provar que houve verba pública, dinheiro do INCRA para o MST, dinheiro de entes públicos para o MST. Então, a coisa é feia mesmo. Mas eu acho que eles não vão querer prorrogar mais, não, porque vai ficar fazendo o quê? Né? O Lira foi lá e invalidou uma convocação, né, do chefe da Casa Civil. Então, a gente vai ficar ali fazendo o quê se não tem mais maioria? Eu acho que o mais provável é que se encerre essa CPI, mas o povo brasileiro já viu e a gente tem que levar adiante isso de uma outra forma, não pode deixar isso morrer, porque essa CPI tinha tudo para virar um escândalo gigantesco e mostrando que o PT recebe verba de organismos criminosos, né? Isso daí, pela lei dos partidos, poderia levar até a extinção do PT. Eu sei que parece, você acredita nisso? Não, gente, mas nós temos que documentar. Nós temos que documentar, ainda que hoje a gente não consiga o resultado que a gente quer, nós precisamos documentar tudo, porque uma hora esse jogo vira. Ô Consta, e é tão absurdo imaginar que haja esse movimento contra a CPI do MST, e pior é saber que, por exemplo, estão falando em criar mais 2 ministérios, já temos os 37, iríamos a 39, para oferecer esses 2 ministérios ao Centrão, para que o Centrão continue aí nesse movimento para barrar a CPI do MST. Então, é um absurdo em cima do outro. Lacombe, é um absurdo tratado com naturalidade pela imprensa. Eu acho que a deputada tem um ponto muito importante. A gente vê, às vezes, o chat, a gente vê pessoas comentando com a gente ou por aí, né? Discutir política nacional hoje está insalubre, está um tanto depressivo, né? Quando a gente vê uma própria parlamentar eleita para representar uma parcela da população num tom de que vamos continuar falando, e nem que seja para registrar, às vezes dá um pouco de desesperança. Mas é isso. Eu também estou pagando um preço alto por bater de frente com esse sistema podre, e nem que fique para registro posterior ou para os meus filhos saberem que o pai deles lutou contra isso tudo e colocou os dedos nas feridas, os vários, né? Então, a imprensa é cúmplice. Veja que na Globo News, e eu gosto de dar nome, eu não gosto dessa coisa de disseram, na Globo News uma comentarista outro dia tratava com a maior naturalidade que o Lula tinha cartas na manga para pressionar o Lira e obter dele aquilo que lhe interessava. Então, a turma trata, hoje em dia, né, porque na época do governo Bolsonaro, qualquer reloginho de presente vira o maior escândalo de quadrilha, né, porque a gente sabe que a turma está nessa narrativa. Então, na época do governo Bolsonaro, qualquer coisinha era ataque aos pilares republicanos, corrupção, não sei o quê. E hoje, os jornalistas, comentaristas do maior veículo de comunicação no Brasil, tratam com naturalidade o Lula e sua trupe colocar a faca no pescoço do Lira e obter em troca aquilo que quer, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, vai lá também o Gilmar Mendes e tira o Lira de um dos inquéritos. Então, a coisa é uma festa no Brasil, desde que você faça aquilo que o sistema está exigindo,
Então, o caso do MST foi isso, né? O Partido Republicanos do Marcos Pereira, não vamos esquecer o nome, né? Não vamos deixar cair no esquecimento em época de eleição, quando precisar, né? O evangélico, o pastor da Universal, licenciado, Marcos Pereira, colocou o partido dele no colo do PT, o partido do Tarcísio, o partido do Zuco. Então, está gerando essa confusão. Vão enterrar uma CPI que fez uma mulher pobre e negra trazer um relato comovente de uma situação que ela viveu, de abuso, de violência, de voto de cabresto, e a turma do PT fazendo o quê? Debochando de uma mulher negra e pobre, revelando ao Brasil o que ela sofreu nas mãos dessa quadrilha, desse movimento criminoso que é o MST, apoiado pelo PT. Então, para tudo, né? É uma pobre coitada, sozinha, lutando contra um sistema poderosíssimo, que vai do Supremo até o PT, passando pelo centrão fisiológico, e tá lá a moça, gente, eu vivi isso, eu fui abusada. Cala, blinda o Rui Costa, não deixa ele ir, porque o MST é problema, é um fio desencapado para o PT, e a gente sabe que MST é PT, PT é MST. Né? É no governo do PT que o MST volta a invadir. Foi Alagoas, deputada, em Alagoas com dinheiro público. Né? Então volta a invadir aquilo que no governo Bolsonaro não conseguia, e ainda fica um teatrinho mequetrefe, né, dos líderes do MST dizendo o Lula está muito lento, fingindo que eles são oposição, fingindo que eles estão incomodados com o Lula, que leva a tiracolo o Stedley para a China no avião. Então, Lacombe, o Brasil não só é um circo de mau gosto, porque nós somos os palhaços involuntários que pagamos a conta de maneira compulsória, mas é um circo com o esquete escrito por um humorista ruim. É pelo Greg. Se ao menos fosse a turma do Hipócritas, que tem inteligência para escrever um negócio, mas é a turma do Porta dos Fundos, do sensacionalista. Meu filho de 5 anos não acha graça no deboche que é o nosso Brasil de hoje. O deputado Ricardo Salles publicou alguns vídeos nas contas pessoais dele sobre esse caso de Alagoas, que a deputada citou, né, e tem lá todos os documentos comprovando que com dinheiro público, né, pagaram-se ônibus que transportaram esses invasores de terra ali no estado de Alagoas. Ana, o pensamento do PT, de seus partidos aliados e agora do Centrão, que está aí nesse abraço quase apertado já, vamos investigar profundamente aquilo que não nos prejudica, aquilo que não nos atinge. Então, MST não, 8 de janeiro não, aeroporto de Roma também deixa para lá, e assim vai. Né? Pois é, e a declaração oficial foi: não existe ligação clara. Tá, mas então pode existir uma ligação, ela só não está clara. E se pode existir uma ligação, CPI é para isso, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar. Eu queria perguntar à deputada Bia Kicis, porque nós sabemos muito bem que o Supremo resolveu pegar a cordinha da forca do Arthur Lira, né, amarrada aos vários inquéritos que ele tem, e balançar, né, para ele. Olha aqui o que nós temos. Então, ou você segue a nossa agenda, ou a gente puxa essa cordinha, essa forca aqui com todos esses inquéritos pendurados. E aí a minha pergunta, Bia, o foro privilegiado hoje é um dos maiores problemas que nós temos, deixando parlamentares sempre aí sequestrados, né, nas mãos do Supremo Tribunal Federal? Seria uma das origens dos nossos problemas? Eu não tenho a menor dúvida, Ana. E muitas vezes a gente tem pedido que é preciso a gente levar adiante essa PEC que acaba com o foro privilegiado, que de privilegiado, diga-se de passagem, para quem não comete crime não é nada, não tem nada de privilegiado. Na verdade, esse foro se chama foro por prerrogativa de função, mas a palavra privilegiado poderia indicar que nós temos algum privilégio por isso. Nós não temos direito a um julgamento em duplo grau de jurisdição,
né? O que o Supremo decidir, a gente não tem para onde correr, não tem a quem recorrer. Então, para nós que não cometemos crimes, para a gente que anda ali na lei direitinho, é muito ruim, porque hoje não precisa de você cometer crime para você ser investigado, processado e julgado. Agora, para os amigos dos reis, né, tem uma vantagem, porque eles ainda conseguem, né, com troca de favor, né, se manter ali. Mas é muito ruim para o parlamento como um todo e para o Brasil e para a democracia, porque no momento em que você tem um sistema de freios e contrapeso que não funciona, porque o Senado, que teria que fiscalizar a atuação dos ministros do Supremo, não fiscaliza, porque muitos senadores têm questões no Supremo. Eu não vou nem dizer que seja só crime, não é só a pessoa que cometeu crime, não, mas tem gente lá dentro que, por exemplo, advoga, tem muitos processos no Supremo, tem honorários demais para receber, e daí não pode chatear os ministros, senão pode receber aí, né, um troco de perder os seus honorários, perder as suas ações, seus processos lá dentro. A gente sabe que tem isso também. Então, realmente, esse foro, né, em que você tem os senadores que fiscalizam o Supremo submetidos ao crivo, ao julgamento dos ministros do Supremo, é péssimo. Simplesmente não funciona. Então, nós precisamos acabar com isso, tirar. Eu digo até, Ana, que uma forma da gente resolver isso é mexer na competência do Supremo. A gente tirar do Supremo Tribunal Federal a competência originária, né, para julgamentos criminais. Se você tira qualquer julgamento criminal do Supremo, passa para os tribunais dos estados ou para o STJ, que seja, né, você já consegue resolver bem essa questão.